no chão batido da estrada da vida. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. O firme não conto com a sorte, sigo lutando com a alma ferida, mas quem me guia já venceu a morte. Seu nome é Jesus, é a bússola que aponta o norte. Eu sei que a colheita depende do chão. Iniciando hoje com suor e graça, já que o tema de hoje do Evangelho Jesus fala, né? Meu Pai continua trabalhando. Então a gente vai falando nesse contexto do trabalhar. Fora a escala 6x1. Vamos combater a escala 6x1. Queremos uma escala 5x2, sem reduzir o salário para o nosso povo. Lembrando a todos também que o pré-candidato a governador do estado de Janeiro, Eduardo Paes, começou a fazer suas gracinhas, né? Ontem, esses dias aí, colocou um ônibus vindo do BRT para Mesquita, querendo fazer média com o povo aqui da Baixada. E aí o governador do estado mandou apreender o ônibus. Aí a pergunta que foi feita lá no Facebook, o que eu acho da situação? Eu acho que os dois estão errados. Um por aprender o ônibus e o outro por achar que isso está certo. Essa é a verdade. Porque tudo é feito dentro da regra, embora eu acho que o Détro deveria olhar com mais carinho, mas como é ano eleitoral e o prefeito do Rio quis colocar isso, a gente sabe muito bem qual é a finalidade de tal prática, né? Não tem nada a ver com preocupação com o povo simples. A preocupação dele é conseguir, trazer para a comunidade a certeza que ele melhorou o transporte. É uma campanha indireta. Também, a gente vive aí ontem dizendo do Jair Mentiga Bolsonaro, que está internado muito mal. Gente, esse cara, desde que ele foi preso, político é assim, é preso. Quando você prende político, ele fica doente. O bicho está lá na presidência, está lá no Senado, está lá na Câmara, está lá onde ele estiver trabalhando, entre aspas, ele está com a saúde perfeita, de ferro. Prendeu, fica doente. Descobrimos já, a ciência já diz, político se prender fica doente. A gente não, pobre é preso, não fica doente, porque nunca vê um pobre falando que está muito doente, que quer prisão domiciliar, que precisa cumprir. E o Bolsonaro, o embusteiro, ele perdeu esse direito. Quando ele perdeu esse direito? Quando ele estava cumprindo a prisão domiciliar preventiva, devido à posição que ele tomou, e ele tentou romper a tornozeleira. Só que as pessoas esquecem isso. E o interessante é quando a lei é para a minha pessoa, aí você do outro lado diz, não, tem que prender, tem que esculachar, tem que bater. Quando é para você, não, tem que usar a preventiva, a familiar, a tutela. Aí começa a tentar achar na lei algum recurso que ajude você a permanecer naquilo que se diz. Se ele tivesse cumprido a prisão domiciliar com as regras que a prisão domiciliar pede, é uma coisa. Mas não cumpriu. Além de ter reuniões políticas, inclusive com deputados e com direito à gravação de vídeo, etc. e tal, reuniões, e aí tentar romper a tornozeleira, o que mais você espera? E ainda mais que houve-se, né, no contexto desse cidadão, uma possibilidade de ele armar uma fuga para fora do país, com a finalidade de escapar da prisão. Então, gente, não tem como liberar para o cidadão uma domiciliar. Você que é bolsonarista, fica chorando aí, pedindo meu mito, vomito. Para com isso. Esquece, vamos olhar para frente. E outra coisa, não adianta vocês ficarem dizendo que o cara está morrendo. Se ele está morrendo, chama o coveiro. Não chama o enfermeiro, porque chamar coveiro é mais prudente. Ele dizia que não era coveiro, agora ele vai precisar do coveiro se ele continuar desse jeito. E sem contar também que, com todo respeito, gente, a dor da família, aos familiares, aos que são devotos do vomito, com todo respeito, gente, já deu, né? O camarada dizia que ele tinha histórico de atleta, agora qualquer coisinha tá ui, ai.
Deixa eu ficar quieto, vamos para o evangelho do dia antes que alguém me processe ou que alguém xingue minha mãe, que eu já falei que nem eu falei ontem. Como eu disse, o evangelho de hoje, o evangelho de João, capítulo 5, versículos 17 ao 30, é a continuação do evangelho de ontem. Durante a semana todinha, com exceção de amanhã, que é dia de São José, nós iremos navegar, iremos ler o evangelho de João, como a gente diz, um dos evangelhos mais ricos, mais fortes na simbologia do evangelho. É o evangelho que nos ajuda a olhar para Jesus com aquela visão, né, divina. Começa lá, no início era o verbo era Deus, o verbo estava em Deus, né, e diz que veio para os seus, mas os seus recusaram. E hoje aqui temos um debate entre religiosos, teólogos, doutores, conhecedores da palavra, e Jesus. E qual é o motivo do debate hoje? O motivo do debate hoje é simplesmente porque Jesus, ele tinha curado no dia de sábado. Interessante que, às vezes, nós, em nossas igrejas, reclamamos o direito de sermos donos da religião, donos da fé. Eu tenho um problema sério com alguns padres, e eu não vou dizer, nunca vou nem entrar isso, porque me chamam de padre. Aí me chamam de padre, o padre ficou ofendido, o bispo uma vez ficou ofendido, o bispo de Nova Iguaçu, que não pode me chamar de padre. Eu não tenho que dizer para o povo não me chamar. Eu já disse várias vezes. E quando eu digo para não chamar, que chamam mesmo. É aquilo que acontecia com Jesus. Só que Jesus verdadeiramente era Deus. Ele dizia, não conte para ninguém que eu fiz esse milagre. Não conte para ninguém que foi eu que fiz. Não fale para ninguém. Aí o povo contava. Né? O povo chegava e dizia, olha, foi Jesus que me curou. Ontem mesmo, no evangelho de ontem, João capítulo 5, a gente começou lendo ontem, né? Versículos de 1 ao 9, a gente meditando ontem, a gente olhou para o evangelho e nós vimos o camarada dizer, eu não sei quem é esse cara, 1 ao 16 ontem, João capítulo 5, versículo 1 ao 16. Ele diz, eu não sei quem é esse cara. Depois Jesus se aproxima dele e fala quem é, aí ele fala, agora eu sei quem é. E vai lá dizer para os fariseus e saduceus, os doutores da lei, os donos da religião, os donos da igreja, que nós temos muito, como diria meu irmão falecido, diácono Fanuel Rafael de Queimados, dizia, não vá onde tem dono. Então, os donos da religião, os donos da igreja, os donos da fé, e os donos do templo, questionavam Jesus, por que fez milagre no dia de sábado? E Jesus traz para nós, na tradução literal, ele traz uma frase interessante. Ele diz, olha, não tem dia certo para Deus agir. A graça de Deus, ela age a todo momento. Por isso que ele fala que meu pai continua trabalhando. Ele traz essa frase forte. E alguém vai dizer, então tem que trabalhar então a escala 7x7. Né? 7 dias, 7 dias. Outros vão dizer, tá vendo como a escala 6x1 tá na Bíblia que não pode parar, porque só teve um dia de descanso? A gente entra nesse contexto todo e vai analisando os motivos do capital, do metal, do poder, e os discursos já prontos para poder pegar Jesus também são discursos hoje prontos para poder ferrar o pobre. Mas Jesus, ele traz para eles, dizendo e falando numa teologia profunda, o Evangelho de João tem isso, sobre quem é o Pai e quem é o Filho. E aí, de contrapartida, nós podemos entender quem somos nós. O Evangelho de hoje, Jesus, hora nenhuma, ele diz, no sentido assim, literal, que ele está aqui apenas por estar. Ele diz claramente que ele está aqui para cumprir a vontade do Pai. E nós estamos aqui para cumprir a vontade do Pai também, na pessoa de Jesus de Nazaré. Eu paro por aqui, peço a você de deixar seu like, nos ajude a continuar produzindo. E vamos assim hoje, né? Suor e graça. Deus nos abençoe. Mais um dia. E eu sou o Daniel Lonato. Jesus, faço essa oração. Obrigado, Jesus, pelo pão na mesa, pela simplicidade que é minha riqueza. Tu abres a porta e abençoas o trabalho. Tua graça é meu manto, teu
amor, meu agasalho. Obrigado, Jesus, pelo pão na mesa, pela simplicidade que é minha riqueza. Tu abres a porta e abençoas o trabalho. Tua graça é meu manto, teu amor, meu agasalho. Obrigado, Jesus, pelo pão na mesa. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado.